Abra sua Bíblia, portanto, mais uma vez, em Efésios capítulo 1. E nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 3 até o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Se porventura houver alguém do seu lado que não tem o pão da vida, a palavra da verdade, compartilhe com ele. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Até aí, irmãos, e permaneça com o texto bíblico aberto, pois hoje nós vamos precisar voltar nele muitas vezes. Nós descobrimos na última mensagem que a maior de todas as bênçãos que Deus concede a um ser humano pecador é exatamente a bênção da salvação. Entendemos que a bênção da salvação é dada por Deus através de Cristo e aplicada à vida do pecador pelo Espírito Santo. A conclusão que chegamos é que a bênção da salvação é concedida pelo Deus triuno. É exatamente o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que opera em nós a bênção da salvação. É assim que Deus se revela. Aprendemos, irmãos, também que essa salvação foi planejada pelo Pai na eternidade, antes da criação do mundo. Na eternidade passada, quando nada havia, ou seja, havia apenas Deus eternamente, Ele planejou a salvação de pecadores. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz, no texto que lemos, que
Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aprendemos que quando Deus nos elege na eternidade, há um propósito. Afinal de contas, Deus não faz nada por um acaso. Tudo que Deus faz está dentro de um propósito determinado por Ele. Como já falamos, irmãos, Paulo deixa claro em sua carta aos Efésios que Deus está em Cristo formando uma nova sociedade. A sociedade dos remidos, a sociedade dos salvos. Deus está em Cristo formando a sociedade do povo eleito, do povo que foi de antemão escolhido por Ele. Naquele período em que nós não existíamos, naquele período em que nós não tínhamos feito nada de bom nem ruim para que inclinasse o coração de Deus a nós, Deus já havia nos escolhido para a salvação. É a sociedade dos eleitos, a sociedade do povo santo, a sociedade dos escolhidos de Deus. Essa é a sociedade do povo de Deus, adotado por Deus. Um povo formado tanto de judeus quanto de gentios, um povo multirracial que compõe a família de Deus. Muito bem, no texto que lemos, já aprendemos também que o apóstolo Paulo deixa claro que está louvando a Deus. Paulo está entoando um louvor a Deus e as palavras fluem da sua boca de maneira fácil, empolgante. E Paulo está louvando a Deus por bênçãos que Deus concedeu a ele e à igreja. Paulo entende que essas bênçãos, elas não são necessariamente materiais. Elas são reais, concretas, porém são bênçãos espirituais, pois elas estão em Cristo, nas regiões celestiais. E daí cabe novamente aqui a mesma pergunta de outrora. Quando nós nos dispusemos a louvar a Deus, quando nós nos dispusemos a adorar, a bendizer a Deus, pelo que bendizemos? Pelo que adoramos? O que é que tira o nosso fôlego? O que é que arrebata o nosso coração? O que é que nos faz curvar os joelhos, nos inclinar diante do trono da graça de Deus? São agradecimentos por bênçãos materiais? São agradecimentos por bênçãos espirituais? É bem verdade que as bênçãos materiais, ela compõem a realidade de tudo aquilo que Deus promove aos seus filhos. Afinal de contas, tudo que você tem, foi Deus que lhe deu. Até aqueles que não reconhecem isso, mas foi Deus que deu. Contudo, as bênçãos materiais, elas são passageiras. Elas são efêmeras. Elas passam, elas não permanecem eternamente. E necessariamente não é a marca distintiva que de fato nós estamos em Cristo, ligados a Deus. Afinal de contas, pessoas que não confessam Jesus como seu Salvador, pessoas que não têm Cristo como seu único Salvador, o alvo da sua adoração, elas também desfrutam de bênçãos e prosperidade material. Deus manifesta comumente da sua graça sobre todas as pessoas. Mas o que é distintivo na vida dos crentes são as bênçãos espirituais, a salvação, a vida eterna, o participar do reino de Deus, o desfrutar do deleite da glória de Deus, a plena satisfação de desfrutar de um relacionamento filial com Deus. Essas bênçãos estão sobre aqueles que Deus soberanamente escolheu desde a eternidade. O texto, irmãos, que lemos e já estamos fazendo essa leitura há aproximadamente 4 domingos. É rico em sua mensagem, profundo em sua teologia,
motivo do qual nós ainda passaremos mais um domingo nele, para entendermos razoavelmente o mistério daquilo que Paulo está revelando em suas palavras. Muito bem, Paulo, quando fala da eleição, ele se preocupa com a bênção passada, aquilo que Deus determinou na eternidade antes da criação de todas as coisas. E agora, Paulo revela o propósito da eleição. Paulo diz que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, mas não apenas isso. Perceba que no verso 5, ele continua e diz: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho. Paulo continua o seu raciocínio e deixa claro que o propósito desta eleição é a santidade, mas também a adoção de filho. Portanto, nós saímos agora da bênção passada da eleição e eu chamo a sua atenção para a bênção presente da adoção de filho. Passamos agora para esta bênção específica. Observe, nos versos de 5 a 8, que Paulo continua falando dos efeitos da eleição. Ele diz que fomos predestinados, repetindo o texto, para sermos adotados como filhos. Adotados como filhos por meio de Cristo, é o que diz o verso 5. Essa expressão, irmãos, predestinado, causa angústia no coração de muita gente, que acha que Deus, ao eleger, ao predestinar alguém para a salvação, está sendo absolutamente injusto, quando não. Na realidade, Deus não está chamando ou escolhendo a salvação pessoas dignas, mas indignas. Na realidade, se havia algum direito em nós, era o direito de ser condenado, mas aprove a Deus nos salvar por misericórdia. Esta expressão parece ser chave para a compreensão das consequências presentes da nossa eleição. Ou seja, a eleição tem como objetivo a adoção de filhos. Ora, quando alguém nos fizer aquela difícil pergunta: por que Deus continuou a criação, mesmo sabendo que o homem pecaria? Eu já me fiz essa pergunta. Já me fizeram trocentas vezes essa pergunta. Parece que é uma pergunta-chave toda vez que eu inicio uma nova turma no seminário. Tem sempre alguém perguntando por que Deus continuou com a criação, mesmo sabendo que o homem pecaria. Não há uma resposta fácil para perguntas difíceis, mas uma resposta que podemos dar é que Ele nos destinou para uma posição mais alta. Deus sabia que o homem ia pecar, contudo, Ele nos destinou para uma posição mais alta. Deus pretendia adotar-nos, fazer-nos filhos e filhas de sua família. O homem em Adão não desfrutava da condição de filho, mas de criatura. Com o pecado e a salvação mediada por Cristo, nós somos recebidos por Deus e ocupamos agora um status não de criaturas, mas de filho. É por isso que o apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, ele diz que em Cristo nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E você sabe que uma relação
de pai e filho é uma relação íntima, profunda, que tem características próprias, diferente daquele que não é filho. Um casal não trata qualquer criança do mesmo jeito com que trata o seu filho. Há uma posição elevada na vida daquele que é filho. De maneira simples, a expressão aqui do texto, predestinados, significa que Deus nos destinou de antemão para que fôssemos seus filhos adotivos. Com isso eu estou dizendo que Deus nos predestinou para sermos algo. Deus decretou previamente que em determinado momento da nossa existência nos tornássemos filhos dele. E daí você pergunta, pastor, e aqueles que não serão filhos de Deus? O que foi que aconteceu? A resposta lógica é que Deus não os predestinou para serem filhos, mas aqueles que Deus predestinou, ou seja, determinou de antemão que fosse filho, inevitavelmente será recebido como filho na família de Deus e um filho legítimo. Qual é o status que eu e você ocupa agora? Biblicamente nós somos criaturas ou somos filhos de Deus? No sentido criacional, fomos sim criados por Deus, mas espiritualmente nós somos filhos de Deus, desfrutamos da paternidade divina, do cuidado de Deus, do zelo, do carinho especial do Senhor dos Exércitos. É importante entender que Paulo está escrevendo sobre a adoção de filhos, tendo como pano de fundo a lei romana, que é o contexto que Paulo vivia na época. Na lei romana, um filho adotivo desfrutava dos mesmos direitos, privilégios e responsabilidades que um filho natural. E o que Paulo está dizendo é que nós desfrutamos das mesmas implicações que Cristo desfruta na condição de filho de Deus. Nós desfrutamos dos mesmos direitos dos filhos legítimos. Amados irmãos, Deus nos fez co-herdeiros com Cristo. Aquilo que é de Cristo, filho de Deus, também nos pertence. O desfrutar da glória de Deus, o permanecer diante de Deus, o deleite na glória do Deus eterno. Deus está nos concedendo os mesmos privilégios que Cristo tem em sua casa. Nós entramos pela porta da frente, sentamos à sua mesa, comemos a sua comida, bebemos a sua comida, nos deleitamos dos benefícios do reino de Deus, porque somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Deus, irmãos, nos concede os mesmos privilégios. Não é à toa que o Novo Testamento reitera, dizendo que somos co-herdeiros com Cristo. Mas vamos agora fazer aqui a aplicação de uma didática que vai nos ajudar a compreender o que Paulo está dizendo. Eu quero convidar você agora a se tornar um entrevistador, um repórter, um investigador. Nós temos aqui o irmão Péricles, que é um repórter profissional e dos bons. E nós vamos entrevistar o apóstolo Paulo. Nós vamos fazer perguntas que o texto nos autoriza a fazer e observarmos a resposta do apóstolo Paulo. Então faz de conta que nós estamos agora entrevistando o apóstolo Paulo. Vamos convidar Paulo para uma entrevista. Sentar à mesa, tomar um café. E Paulo, eu quero que você me explique melhor que mistério é esse da adoção. Eu lhe tenho algumas perguntas a fazer, Paulo. Eu não sei se o ambiente é muito confortável, pois todos nós sabemos que Paulo está nesse momento em que ele envia a carta aos Efésios em sua prisão domiciliar.
Ele ainda não está encarcerado na masmorra, mas ele está em prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano. Talvez seja desconfortável entrevistar alguém que está preso em sua própria casa, um soldado romano do lado. Mas é a oportunidade que temos e vamos fazer. Primeira pergunta: Paulo, qual é o fundamento da nossa predestinação? A resposta está no verso 5. O amor de Deus. Paulo diz: em amor nos predestinou. Deus, irmãos, em amor nos predestinou. E isso significa que Deus resolveu nos amar quando o que merecíamos era a condenação eterna. Deus não nos deu o que merecíamos, mas o que não merecíamos, que era a salvação. Na realidade, irmãos, o que nós merecíamos, Deus não nos deu, que era a condenação eterna. Ele teve misericórdia de nós. Mas aquilo que nós não merecíamos, aquilo que nós não tínhamos direito, Deus nos deu graciosamente o seu amor. Ele nos predestinou em amor. O fundamento da nossa escolha, da nossa eleição, da nossa predestinação é o amor de Deus. Deus resolveu amar. Ponto final. Qualquer coisa que ultrapasse esse simples pensamento é pura especulação. Deus resolveu nos amar e não nos deu o que merecíamos. Ele nos deu o que nós não merecíamos. Você sabe que quando nós resolvemos amar uma outra pessoa, nós amamos sempre dentro da perspectiva do quando, do se e do porquê. Deve haver algo nele ou nela que seja digno da manifestação do meu amor. Mas o que foi que Deus encontrou em nós digno de Ele nos amar? Nada. Nós éramos rebeldes, pecadores, agressores de sua santidade, mas mesmo assim, Ele nos deu o que nós não merecíamos, o seu amor. O seu amor. É um amor incondicional. É um amor que ultrapassa a razão, que os homens não conseguem compreender, contudo são convocados a manifestar sobre a vida do outro. Deus nos amou, simples assim. Ele nos amou. Mas Paulo, nós temos uma outra pergunta, e na altura dessa conversa nós já tomamos algum gole de café. Temos uma segunda pergunta. Qual o fundamento, qual o propósito do amor divino? Você nos disse, Paulo, que Deus nos amou, era o fundamento da nossa predestinação. Mas qual o propósito, Paulo, desse amor? Resposta de Paulo: sermos adotados como filhos. Verso 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Paulo responde: Deus nos amou para sermos filhos de Deus Pai. Mais uma vez, irmãos, Deus revelou o seu amor para nos fazer integrantes de sua família, para pertencermos à sua casa, para sermos seu povo, sua possessão. Amados irmãos, igreja do Senhor, nós temos um Pai que cuida, um Pai que protege, que sabe amar como convém. Eu entendo que nem sempre nós compreendemos a paternidade divina em sua essência. Talvez porque partimos da nossa experiência naufragada com o nosso pai biológico, que muitas vezes não é tão interessante assim. Ter pai e mãe é uma bênção, porque foi a estrutura que Deus estabeleceu, mas nem sempre a nossa relação com os nossos pais é aquela que sonhávamos que fosse o ideal. Mas com Deus não é assim. Quando nós desfrutamos de uma paternidade, de uma relação filial de fato com Deus em Cristo,
Até a nossa relação com os pais biológicos são resolvidas, são equilibradas, são readequadas, reorientadas. Deus, irmãos, Ele sabe amar como convém. Ele dá tudo o que Ele quer e lhe apraz na medida certa. O propósito do amor divino era a nossa adoção, era nos chamar para perto. Nós não somos, irmãos, um povo errante. Nós temos um dono. Por mais solitário que você seja, você não está sozinho. Você, Deus e a igreja é a maioria. Porque quando nós abandonamos tudo, até as nossas convicções, para seguirmos a Cristo, para nos entregarmos a Cristo, e somos por Deus recebidos como filhos, nós temos um Pai e adquirimos uma família gigantesca, incontável. Portanto, nós não somos um povo largado ao acaso. Há quem puna por nós. Há quem vá diante das nossas necessidades. Há quem tome a frente das nossas dores. Quando nós somos crianças, tem sempre alguém que está disposto a brigar com a rua toda a nosso favor. A mãe, o pai, um irmão mais velho, não é isso? Tem sempre alguém que nos protege. Da mesma forma com Deus. Há um Deus que nos protege. Há um Deus que vai adiante. Há um Deus que revela de fato a verdadeira paternidade. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos seus discípulos na oração do Senhor. Ele disse: vocês quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus ensina aos seus discípulos a chamar Deus de Pai, porque de fato Ele é. E esse era o propósito do amor de Deus revelado em nossa vida. Muito bem. Agora já tomamos o café, comemos até a bolacha. E há uma terceira pergunta ao apóstolo Paulo. Paulo, qual foi o meio usado por Deus para revelar nossa adoção? A resposta de Paulo é Jesus Cristo. Perceba o que Paulo diz no verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo. É por isso, irmãos, que eu tenho enfatizado a verdade de que não há bênção espiritual fora de Cristo. Cristo é a esfera que Deus traz todas as bênçãos espirituais. Não adianta buscarmos bênção em outro canto. Não adianta procurarmos sermos abençoados em outro lugar, em outra pessoa, porque a bênção verdadeira, aquilo que enriquece, não acrescentador, está em Cristo. Não adianta. Está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmãos, porque Cristo é a maior prova da manifestação do amor de Deus sobre pecadores. Não são, irmãos, as riquezas que evidenciam que somos filhos de Deus. De maneira nenhuma. Não é a vida regalada nesta terra que evidencia que somos filhos de Deus. Não é um livramento que evidencia que somos filhos de Deus. Não é uma noite de luxúria protagonizada por aquele indivíduo que teve um dia de trabalho difícil e daí ele passa a mão na testa, larga o suor no chão e diz: hoje eu vou para a farra porque eu mereço, afinal de contas eu também sou filho de Deus. Não é isso. O que evidencia que somos filhos de Deus é a nossa união com Cristo. O que evidencia que somos filhos de Deus é a nossa relação íntima com Cristo. O que evidencia é se nos curvamos diante de Cristo, reconhecendo o seu senhorio, ou se demos as costas incredulamente a Ele. Aqueles que desfrutam
dessa relação íntima com Cristo, sim, são filhos de Deus, adotados por Deus. Nós fomos adotados, irmãos, em Cristo. Em Cristo. Fomos chamados para a casa de Deus em Cristo. Porque fora dessa esfera cristocêntrica, não há bênção verdadeira. Não há verdadeiro deleite. Não há vida abundante. Você lembra do que Jesus falou lá no Evangelho de João? O ladrão, perceba que Jesus não diz o diabo, é o ladrão, é uma referência aos falsos mestres, aos fariseus. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Claro que era uma ação maligna através daqueles falsos mestres. O ladrão vem, se não para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Jesus está falando de vida abundante, mas de uma vida espiritual que está onde? Nele. Tudo é em Cristo. Cristo é a fonte de todos os nossos recursos. Portanto, você pode encostar o carrinho do supermercado da fé e se direcionar de maneira temente a Cristo, porque é nele que há todas as bênçãos espirituais. É em Cristo que Deus lhe recebe. É em Cristo que você é tratado como filho. Foi Cristo o meio usado por Deus para sermos adotados. Mas há uma quarta pergunta aqui. Há uma quarta pergunta. Paulo, como Deus predestinou nossa adoção em Cristo? Como Deus predestinou a nossa adoção em Cristo? Resposta: conforme o beneplácito de sua vontade, conforme o bom propósito de sua vontade. De maneira, irmãos, que Deus é absolutamente livre e faz tudo o que lhe apraz. Verso 5 novamente. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ele quis e executou. Ele determinou e colocou em prática. Ele planejou e executou. Deus, irmãos, é absolutamente livre e faz tudo aquilo que quer, tudo aquilo que lhe apraz. Deus, ele é absolutamente soberano em seus decretos. Ele faz o que quer, com quem quiser e da forma que lhe agrada. Por isso, quem não age desta forma, não pode ser Deus. Quem não faz o que quer, quando quer, da maneira que quer, com quem quiser, não pode ser Deus. E se há uma coisa que Deus não pode fazer, é deixar de ser Deus. Deus não pode deixar de ser Ele mesmo. Deus não contraria os seus estatutos, os seus decretos. Ele é livre em suas ações. E a nossa alegria deve estar em descansar nele, pois ele sabe o que é melhor para nós. Se ele é pai e nós somos filhos, ele sabe o que é melhor. Ele predestinou a nossa adoção em Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele quis. Ele quis nos chamar. Ele quis nos chamar para ser filhos. E assim ele fez. Eu não sei se você já conheceu algumas pessoas que partiram para a adoção de uma criança. E é comum ouvir dos pais
a seguinte experiência. Quando eu cheguei naquele lugar, naquela casa abrigo, foi algo meio que mágico. Não foi eu que escolhi, foi ele que me escolheu. Negativo. Negativo. Quem escolhe é sempre os pais. Os pais já saem de casa, determinada a idade do filho que ele quer. Se é menino ou menina. Se é branco ou negro. Se é grande ou pequeno. Quando chega lá, ele bate o olho naquele que lhe agrada. E a criança carente lhe corresponde com um sorriso. É sempre o pai que escolhe aquele que ele quer como filho. É o pai que faz uso da sua vontade. É o pai que é soberano sobre o filho. E é dessa mesma maneira que acontece sobre as nossas vidas. Deus nos escolheu de acordo com o beneplácito da sua vontade. Deus faz o que quer, Ele é livre, Ele não está preso às circunstâncias, nem recebe influências externas. Ele simplesmente faz. Agora, tudo que Deus faz é bom. Nós cantamos aqui. Tudo que Deus faz é bom, de maneira que a manifestação da sua vontade sempre irá colaborar para a exaltação dele mesmo e a edificação dos seus filhos. Você lembra o que Jesus falou? Qual do pai que quando o filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Lhe pede peixe, lhe dá serpente? Aí Jesus diz em seguida: se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celeste que está nos céus. Tudo que Deus faz é bom. E se Ele nos escolheu, Ele julgou que isso seria bom dentro dos seus propósitos eternos. Mas há uma quinta pergunta aqui. Qual o fim de nossa adoção? Qual o fim de nossa adoção? Resposta agora lá no verso 6. O louvor da sua gloriosa graça. Olha só o verso 6, irmãos. Diz assim, vamos ler o 5 novamente. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. O fim, irmãos, é a glória de Deus. O fim é a exaltação de Deus. O fim é o louvor a Deus. É por isso que Paulo está empolgado, louvando, adorando a Deus. Esse é o fim da nossa adoção. Deus quer filhos que o glorifique, porque Ele é glorificado no seu Filho. Deus adotou pecadores porque com isso Ele seria glorificado. Meus irmãos, Deus de maneira alguma é um narcisista egocêntrico, entenda isso. Ao passo que Ele é exaltado, toda a sua criação caminha para o bom propósito que Ele determinou na eternidade. E Deus determinou na eternidade que os seus filhos o adorassem, o engrandecesse, porque aí está a nossa dignidade, aí está o significado da nossa vida. Nós não temos significado em nós mesmos, nós só somos alguém quando adoramos a Deus e somos filhos. É Deus quem nos dá significado. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Às vezes nós temos aquela impressão, não é? De ser o último biscoito do pacote, a bala que matou John Lennon, aquelas coisas que a gente costuma falar rotineiramente, não é? Mas na realidade, só há um significado real em nós, só somos alguém em Cristo, vivendo para a glória de Deus. Como é que você tem vivido a sua vida, meu irmão? Você tem consciência de que é filho de Deus?
Se você sabe que é filho de Deus, você tem vivido como filho. As suas ações revelam a glória de Deus. Quando você ora, a sua oração glorifica a Deus. As suas relações glorificam a Deus. A sua relação de trabalho glorifica a Deus. Você vive para a glória de Deus. 24 horas do seu tempo é para a glória de Deus. Você dedica a Deus o seu tempo. Você dedica a Deus os seus recursos. Você dedica a Deus as suas intenções, as suas emoções. Você apresenta os seus planos a fim de ter a aprovação divina. Ou você já apresenta os seus planos a Deus apenas para ele assinar embaixo naquilo que você quer realizar? Você vive para a glória de Deus? Deus se agrada da sua vida? Se Deus olhasse dos céus agora para a sua vida, Ele repetiria as palavras que repetiu sobre o seu filho no momento do batismo: eis aí o meu filho amado em quem me agrado? Ou será que se Ele olhasse para nós, Ele diria: ó fariseus hipócritas? Será que nós temos glorificado a Deus andando na verdade? Há uma sexta pergunta. E Paulo, por favor, tenha mais paciência, porque essa é a última. Paulo, a nossa adoção nos custou quanto? Quanto que eu tive que pagar para receber o direito, a certidão de filho? Verso 6, Paulo responde: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A resposta de Paulo, irmãos, é que não nos custou nada. Deus nos deu gratuitamente no amado, ou seja, Ele nos deu de graça em Cristo. Repito, Cristo é a esfera de toda a bênção. Ele nos deu de graça em Cristo. E ponto final. A salvação, irmão, de Deus em nossas vidas nos é dada pela graça, revelada em Cristo. Não é por mérito. É para quem Deus quiser dar. E Ele dá de graça, porque ninguém, absolutamente ninguém merece. Nós não precisamos pagar. Não é para quem tem o maior dízimo da igreja. Também não é para o mais pobre da igreja. Se é por graça, não importa se eu tenho muito ou pouco. É simplesmente graça. Não é para aqueles que cometeram pecados morais terríveis. Afinal de contas, todos pecaram. Talvez eu não tenha pecado o mesmo pecado que você, mas essencialmente nós somos pecadores. A salvação é de Deus para pecadores indignos, e Ele dá de graça. Ele dá àqueles que não lhe apresentam nada. Ele dá àquele que levantam as mãos e as apresenta vazias diante de Deus, sem nada para oferecer, sem nada a ofertar, declarando apenas a sua incapacidade, a sua ineficiência, a sua mais absoluta incompreensão de Deus. É para aqueles que não merecem, aí recebe. A graça de Deus, irmãos, ela anda na contramão dos homens. Nós favorecemos e premiamos os merecedores.
aqueles que têm condições de disputar de maneira competitiva. Mas aqui, o vencedor é imerecido, porque Deus nos recebe não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Quando Deus olhou para nós e viu que na nossa conta não tinha nada, que Ele pudesse receber como a devida paga pelo nosso pecado, Ele pegou e depositou na nossa conta vazia a riqueza da obra de Cristo e recebeu como mérito. Isso nos humilha, porque nós gostamos de nos apresentar e sermos recebidos como mérito, recebidos por mérito. Imagine agora nós chegando, todos nós, entrando no reino de Deus, no céu, no futuro, e dizemos: Deus, o Senhor é um homem de sorte. Porque o que seria desse lugar se nós não estivéssemos aqui? O Senhor é um homem de sorte, o Senhor fez a escolha certa. Eu estou aqui, e ainda bem que eu não sou como aqueles que ficaram. O céu não é para esses. O céu não é para aqueles que apresentarão a sua carteira de rol de membros de uma instituição. O deleite eterno é para aqueles que apresentam em sua vida as marcas de Cristo, a filiação divina. Muito bem. Paulo já deve estar cansado. Talvez ele precise descansar, porque prisão domiciliar não deixa de ser prisão. Mas a grande verdade é que ele continua o seu louvor a Deus, e as palavras dele nos ensinam muitas coisas ainda. Após essa longa conversa com Paulo, nós temos que entender que ser filho de Deus implica em ricos privilégios, mas também em responsabilidades profundas. Eu quero lhe chamar primeiro aos privilégios e em seguida chamo a sua atenção às responsabilidades. Os privilégios. Perceba que somente aqueles que foram adotados na família de Deus podem dizer, conforme o verso 7, nele, ou seja, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós. Apenas um filho de Deus pode dizer isso. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Nele temos o perdão dos pecados. Paulo está dizendo, irmãos, que nós fomos redimidos. Eu quero lhe trazer uma breve definição dessa expressão teológica utilizada por Paulo, redenção. Redenção aqui, irmãos, significa livramento mediante o pagamento de um preço. Quando Paulo diz que nós somos redimidos por seu sangue, ele está dizendo que Cristo pagou o preço para que fôssemos resgatados. Essa expressão era aplicada especialmente ao resgate de escravos. O indivíduo ia lá e pagava o preço por aquele escravo, e pagava o resgate dele, ele era livre, recebia a alforria, por exemplo. O que é que Paulo está dizendo? Que um dos privilégios de ser filho de Deus é que nós somos resgatados de quê? Do pecado, da ação de Satanás, da condenação eterna. Nós fomos resgatados da ira de Deus que condena eternamente o pecador. Paulo está dizendo que o sangue de Cristo nos comprou e que já não há mais nenhuma condenação sobre nós. Capítulo 8 da sua carta aos Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo
Jesus. Quando Paulo usa, irmãos, essa expressão, ele está dizendo que nós escapamos do justo julgamento de Deus, daquele julgamento, irmãos, pronunciado contra os nossos pecados. Ele está dizendo que o preço foi pago e que nós passamos de culpados para inocentes. Quando nós fomos resgatados, Deus, Ele nos absolveu. Passamos, irmãos, a desfrutar do livre acesso ao Pai Celestial, e isso é um privilégio. Perceba que até então só quem estava na presença de Deus era o seu Filho Jesus, mas agora há outros que foram adotados e que desfrutam dos mesmos privilégios. E se estamos confiantes diante de Deus, é porque temos conhecimento que Deus nos redimiu e nos perdoou. Se você está aqui agora, confiante diante de Deus, crendo que não vai ser fulminado, é porque Deus lhe convenceu que você é filho. É porque Deus lhe convenceu que você foi redimido, perdoado. Porque se Deus não tivesse lhe convencido, você não estaria sossegado no regaço do Pai. Nós, irmãos, estávamos destituídos da glória de Deus. Hoje, desfrutamos da glória de Deus. Estávamos fora do reino de Deus. Hoje, nós somos servos, súditos do rei. Nós éramos, irmãos, daqueles que estavam do lado de fora. Hoje, nós somos encontrados no grupo que está do lado de dentro. Nós somos filhos. Sentamos à mesa. Há algum lugar na casa do Pai que o filho não tem acesso? Fala para mim. O filho, ele conhece a intimidade do Pai. E o Pai conhece a intimidade do filho. Ontem, quando terminou aqui o casamento do Fabian casou ontem. Kátia participou de parte da cerimônia, mas teve que se ausentar para um outro compromisso. E eu fui ao restaurante me confraternizar com o Fabian, a família dele, da sua esposa, e alguns irmãos da igreja estavam lá. Mas eu fui sozinho com o Kainan. E nós tivemos mais uma daquelas experiências ontológicas. Kátia não estava, logo ele se sentiu no direito de ir no banco da frente. Ele se sentou imponente, puxou o cinto e disse: eita, painho, agora só nós dois. Mamãe não veio, agora é só nós dois. A gente pode ficar mais à vontade. E daí eu percebi que ele queria conversar. E ele disse: pai, nós podemos ter uma daquelas conversas de pai e filho? Eu disse: pode. Me diz uma coisa, deixa eu logo começar. Qual é a coisa que tu mais gosta em painho? E mamãe também. Ah, papai, eu gosto quando vocês me explicam bem direitinho a Bíblia e diz que me ama. Eu disse: tranquilo, essa resposta me agradou muito. Agora, qual é a coisa que tu menos gosta na gente? Aquilo que se tu pudesse, tu mudaria. Ele parou para pensar e eu entendi que o intervalo era receio de dizer o que pensava. Mas eu o encorajei, disse: pode dizer, papai não vai ficar chateado com você. Se você disser, você vai até me ajudar a lhe compreender melhor. E de repente eu posso corresponder. E ele disse: painho, eu não gosto quando o senhor fica bravo comigo. E eu quero lhe confessar uma coisa. Lá no fundo do meu coração, pai, não foi uma vez ou outra não, foi várias vezes. Eu pensei assim quando o Senhor me manda para o quarto em disciplina. Quando chegar no dia do meu aniversário, eu não vou dar o primeiro pedaço de bolo para ele, eu vou dar o último. Eu pensei, painho, mas sabe o que eu aprendi? Um filho não pode dizer isso com o pai.
E sabe o que eu fiz na minha mente, aqui na minha mente, porque o Senhor sabe que a gente é pecador, né, painho? Mas a gente não é crente. Aí na minha mente eu pensei assim: Deus, tira da minha mente esse pensamento. Satanás, sai da minha cabeça. 6 anos. E daí nós chegamos no Bastos. E daí ele disse: painho, tá bom, vamos falar de outra coisa que eu gosto. E o que é? Futebol. E daí foi a hora de chegar no restaurante. Um pai, ele conhece a intimidade do filho. E o filho, que é filho, ele conhece a intimidade do pai. Eles se relacionam, eles conversam, eles compartilham vida. E isso é um privilégio. Mas filiação não implica apenas em privilégios. Implica também em responsabilidade. Perceba que, de fato, o Pai Celestial nos trata como filho, mas Ele não nos estraga como filhos. Ele nos disciplina. E Ele nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. É o que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 10. Quando Deus nos disciplina, Ele quer que sejamos participantes da sua santidade. Ele quer que nos pareçamos com Ele. Observe que Paulo usa declarações paralelas. No verso 5, Paulo diz: nos predestinou para a adoção de filhos. Mas no verso 4 anterior, diz: e nos escolheu para sermos santos. Ora, se Deus nos predestinou para sermos filhos, Ele também nos escolheu para sermos santos. E uma vida de santidade, irmãos, é a responsabilidade do filho. Esse tema, ele vai voltar a aparecer lá no capítulo 5. Dê um pulinho lá comigo. Capítulo 5 da carta aos Efésios. Versículo 1. Olha a responsabilidade do filho. Capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de quem? De Deus, como o quê? Filhos amados. Vou repetir. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está dizendo, irmãos, que se somos filhos, ou já que somos filhos, nós temos que imitar o Pai. E como é que eu imito o Pai, meus irmãos? Vivendo uma vida de santidade. Uma vida irrepreensível, uma vida que não há nada nela que me desabone. Você lembra daquele encontro de Jesus com um homem chamado Natanael, no capítulo 1 do Evangelho de João? Quando Jesus vê Natanael, ele diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falha moral. A responsabilidade do filho é se parecer com o pai. De maneira, irmãos, que é inconcebível desfrutarmos de um relacionamento com Deus como filhos, sem aceitarmos a obrigação de imitar o nosso Pai e termos as características de sua família. Se você é filho de Deus, você tem que andar como filho de Deus. Você tem que pensar no que Deus pensa, falar o que Deus fala, pôr a mão onde Deus põe. Os seus pés têm que estar onde estão os dele. Você tem que ser uma somente com Deus e as ações concretas de sua vida revelar a santidade de Deus. Volte para a oração do Pai Nosso. O que é que diz Jesus? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas Deus já é santo. Como é que eu vou santificar aquele que é essencialmente santo? É claro que isso é impossível, eu não posso agregar nada a Deus, mas quando Jesus diz santificado seja o teu nome, ele faz uma referência às nossas ações.
que revelam a santidade do nome de Deus. Por isso que ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está dizendo é que as nossas ações devem revelar o Deus Santo, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. As minhas transações de negócios têm que revelar a santidade de Deus. A minha relação no trabalho, santidade divina, essa é a minha obrigação. Se isso não acontece, efeito inevitável, não é um filho de Deus. Pode até parecer, mas não é. Ele até anda com a Bíblia. Ele até dá a paz do Senhor. Ele até faz uso do evangeliquez. Ele dá misericórdia, ele chama o irmão de vaso. Ele diz: eita glória. Ele faz qualquer coisa nesse sentido, mas ele não é, porque as suas ações, além das suas palavras, não revela a santidade de Deus. O verso 4 nos diz que nós devemos ser santos diante de Deus. Diante de Deus. É interessante isso. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E se é na presença de Deus, e você entende que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas é na presença de Deus. Logo, quando eu resolvo imitar a Deus, eu estou preocupado em agradar a Deus. E não em revelar uma santidade à vista das pessoas. Diante dos homens, mas é diante de Deus, porque é quem considera, é quem tem a capacidade de sondar e perscrutar o nosso coração, se há sinceridade ou não. Por fim, irmãos, aqui eu encerro com 3 afirmações conclusivas. Primeiro, a nossa adoção não foi um plano de última hora. Deus determinou na eternidade. Não foi um acidente. Fomos adotados porque Deus, antes da criação do mundo, nos chamou para ser filhos. Segunda afirmação, Deus nos adotou para nos deleitarmos nele eternamente. Esse é o fim principal do homem. Adorar, desfrutar de Deus eternamente. Fomos criados e adotados para isso. Terceiro e último, a santidade é a evidência de nossa união com Cristo. Se estamos em Cristo, nos santificamos. O Espírito Santo nos ajuda e Deus é glorificado em nossas vidas.